O silêncio absoluto não é apenas a ausência de som. Em câmaras anecoicas projetadas para absorver 99,9% de qualquer reflexão sonora, o corpo humano começa a sofrer uma estranha metamorfose sensorial. Em poucos minutos, você para de ouvir o mundo lá fora e começa a ouvir o seu próprio organismo em funcionamento. Primeiro, o pulsar do sangue nas têmporas. Depois, o atrito das articulações ao se mover. Por fim, o som rítmico e perturbador do ar entrando e saindo dos pulmões. Para a maioria das pessoas, esse ambiente, que deveria ser um santuário de paz, torna-se um pesadelo claustrofóbico. O recorde de permanência dentro de uma dessas salas é de apenas 45 minutos. Depois disso, o cérebro, privado de estímulos externos, começa a criar os seus próprios. Esse fenômeno revela algo fundamental sobre como processamos a realidade. O nosso cérebro não foi desenhado para o vazio. Ele é uma máquina de predição constante que depende de uma entrada mínima de ruído para manter a coesão da consciência. Quando esse ruído é retirado, a mente entra em um estado de crise. Mas o que acontece quando essa mesma lógica de privação de estímulos é aplicada não a uma sala de testes, mas a sistemas complexos, infraestruturas críticas ou até mesmo a processos biológicos que consideramos estáveis? O que descobrimos ao observar esses ambientes controlados é que o nosso sistema sensorial é apenas uma das camadas de um mecanismo muito mais amplo de dependência de estímulos. Existe uma linha tênue entre a estabilidade funcional e o colapso por ausência de dados. E é nessa zona cinzenta que residem falhas que parecem inexplicáveis, mas que, sob uma lente mais atenta, revelam erros de projeto fundamentais na nossa interação com o mundo real. Considere a infraestrutura de comunicação submarina. Por décadas, acreditou-se que o fundo do oceano era um ambiente de calmaria absoluta, um isolamento perfeito que protegeria cabos de fibra óptica de qualquer interferência. No entanto, engenheiros começaram a notar quedas de sinal intermitentes que desafiavam as leis da probabilidade. Não eram falhas de hardware, não eram rupturas físicas e não havia atividade sísmica registrada. A causa, como se descobriu mais tarde, estava em um comportamento imprevisto da fauna abissal, que interpretava as vibrações eletromagnéticas dos cabos como sinais de competição por território ou presas. O sistema foi otimizado para o isolamento, mas essa mesma otimização criou uma vulnerabilidade, a falta de redundância de ruído. O cabo era tão eficiente em transmitir dados que se tornou uma anomalia em um ambiente que deveria ser silencioso. O erro não estava no cabo, mas na suposição de que o ambiente externo permaneceria estático e ignorante à presença daquela tecnologia. Essa dinâmica se repete em escalas surpreendentes. Quando observamos grandes sistemas de distribuição de energia, por exemplo, encontramos o problema da carga fantasma. Em momentos de baixa demanda, quando o consumo cai drasticamente e o sistema deveria estar em repouso, a rede elétrica começa a oscilar. Não é uma falha de geração, mas um desequilíbrio harmônico. Como o sistema foi calibrado para lidar com picos de carga, ele perde a estabilidade quando o estímulo externo é removido. Ele precisa da carga, precisa da resistência, precisa do atrito para funcionar corretamente. Sem isso, a energia começa a reverberar na própria infraestrutura, causando danos físicos em transformadores que, ironicamente, estavam protegidos contra sobrecargas, mas não contra o vazio de demanda. A pergunta que surge não é sobre como evitar esses erros, mas porque insistimos em projetar sistemas que falham quando o mundo, por um breve momento, decide ficar quieto. É como se a nossa engenharia fosse um reflexo do nosso próprio medo do silêncio.
Queremos controle total, queremos eficiência absoluta e, no processo, eliminamos as variáveis de atrito que mantêm a estrutura ancorada na realidade. Aprofundando essa análise, encontramos casos de falhas em sistemas de navegação autônoma. Durante anos, os algoritmos foram treinados para reconhecer padrões em condições ideais de luz, movimento e densidade de tráfego. Quando colocados em ambientes onde essas variáveis são eliminadas, uma estrada deserta sob neblina intensa, por exemplo, o sistema não apenas falha em navegar, ele começa a tomar decisões ativamente erradas. Ele inventa obstáculos onde não existem, interpreta sombras como barreiras físicas e acelera em situações de risco. Por quê? Porque o algoritmo, assim como o cérebro humano na câmara anecoica, foi privado da entrada de dados necessária para confirmar a sua própria existência no espaço. Ele não sabe lidar com o vazio, então ele o preenche com alucinações matemáticas. É fascinante notar que, em todos esses casos, a falha ocorre exatamente onde a tecnologia atinge o seu maior grau de sofisticação. Quanto mais eficiente o sistema, mais frágil ele se torna diante da ausência de estímulos. É um paradoxo da engenharia moderna. Criamos mecanismos para filtrar o ruído, para limpar o sinal, para otimizar o fluxo, sem perceber que o ruído, o sinal sujo e o fluxo irregular são, na verdade, os elementos que garantem a integridade do sistema a longo prazo. Existe um exemplo curioso na história da aviação comercial, especificamente com os primeiros sistemas de piloto automático de alta precisão. Eles eram tão sensíveis que, em voos de cruzeiro sobre oceanos, onde não havia pontos de referência visuais ou sinais de rádio para triangulação, os instrumentos começavam a registrar desvios microscópicos. O sistema, tentando corrigir uma deriva que não existia, introduzia pequenas correções que, ao longo de horas, acumulavam-se em um erro de navegação significativo. Os pilotos, confiando na precisão da máquina, não percebiam a deriva até que o combustível começasse a cair abaixo do nível de segurança. A solução não foi aumentar a precisão do sensor, mas sim introduzir um ruído artificial, um dado aleatório que forçava o sistema a recalibrar constantemente, mantendo-o ancorado em uma realidade palpável. Esse aprendizado nos leva a uma reflexão desconfortável sobre a nossa própria dependência de estímulos. Se o sistema só funciona sob pressão, o que acontece quando a pressão desaparece? Em muitos casos, a resposta é a desintegração, e isso não se aplica apenas a máquinas. Comportamentos coletivos em sociedades altamente conectadas mostram padrões semelhantes. Quando o fluxo constante de informação é interrompido por uma falha técnica ou uma crise, o comportamento das pessoas muda drasticamente. Sem o estímulo externo, a ansiedade aumenta, a desconfiança cresce e a coesão social, antes garantida pelo ruído constante das redes, mostra-se frágil. O mistério não é porque essas coisas falham. O mistério é porque demoramos tanto para perceber que a estabilidade é um estado dinâmico, não estático. Acreditamos que a perfeição é o fim da linha, quando, na verdade, a perfeição é o ponto de maior risco. O erro humano, muitas vezes visto como o elo fraco, acaba sendo o único fator que introduz a imprevisibilidade necessária para que o sistema não entre em colapso. Ainda há um detalhe que costuma passar despercebido. Quando analisamos o histórico de grandes falhas de sistemas, percebemos que o momento crítico raramente é o estouro do problema. O momento crítico é o intervalo de tempo entre a falha latente e a sua manifestação visível. É um período de latência onde o sistema parece estar operando normalmente, enquanto por dentro as engrenagens estão se desgastando por falta de resistência.
Pense nos relógios de precisão que, durante décadas, foram mantidos em cofres climatizados. Eles deveriam durar para sempre, imunes ao desgaste do tempo. No entanto, quando retirados para manutenção, muitos apresentavam peças que simplesmente se esfarelavam ao toque. O lubrificante, projetado para ser estável sob condições ideais, havia polimerizado. Ele precisava do movimento, da variação de temperatura, do atrito, para manter as suas propriedades químicas. Ao ser privado do uso, o óleo tornou-se um inimigo da própria máquina. A proteção que deveria garantir a longevidade foi, ironicamente, o que causou a degradação acelerada. Isso nos leva a uma revelação importante. O mundo real não é um ambiente de otimização pura. Ele é um ecossistema de tensões conflitantes. Onde quer que tentemos eliminar essas tensões em nome da eficiência, estamos plantando as sementes de uma falha futura. A nossa busca por sistemas perfeitos, silenciosos e autônomos é talvez a nossa maior vulnerabilidade. Se você observar com atenção o funcionamento de qualquer mecanismo, seja ele biológico, tecnológico ou social, você notará que a resistência não é um defeito. Ela é a base da estrutura. Quando você remove a resistência, você remove a medida. E quando você remove a medida, você perde a capacidade de saber onde o sistema termina e o caos começa. A grande ironia é que, quanto mais tentamos nos isolar das falhas, mais nos tornamos dependentes de um ambiente artificial que não pode existir por muito tempo. Estamos construindo um mundo que é como aquela câmara anecoica, um lugar onde o silêncio é tão absoluto que o único som que resta é o do nosso próprio colapso. Ao final, o que essas histórias de cabos submarinos, redes elétricas, algoritmos de navegação e mecanismos de precisão nos ensinam é que a realidade é muito mais estranha e complexa do que as nossas equações sugerem. A falha não é um evento externo, uma sabotagem ou um erro de cálculo. A falha é o resultado de uma visão míope que vê o mundo como um conjunto de variáveis que podem ser domadas. A próxima vez que você se encontrar em um momento de calmaria absoluta, ou diante de um sistema que parece funcionar com perfeição inabalável, talvez valha a pena se perguntar: o que é que está sendo mantido em silêncio por essa perfeição? E o que acontecerá quando esse silêncio for finalmente quebrado pelo próprio peso da estrutura que tentamos proteger? O mundo real não é feito de perfeição, é feito de atrito, de ruído e de constantes ajustes. E talvez, no fim das contas, a nossa maior descoberta seja a de que precisamos desse caos para continuar funcionando. A perfeição é um destino que, quando alcançado, deixa de ser um objetivo e se transforma, inevitavelmente, no início do fim.